Olá, sejam bem-vindos à aula 9 do curso O Líder Transformador. E nesta aula nós vamos falar sobre a competência da qual os executivos brasileiros mais fogem. Em geral, a experiência das pessoas com feedback em suas carreiras é a seguinte: quando você faz tudo certo, o feedback que você recebe é o silêncio. E quando você faz uma única coisa errada, o feedback é um taco de beisebol na sua cabeça e você fica até desnorteado. Então, o feedback tem uma fama muito ruim no mercado de trabalho brasileiro. Isso não é assim apenas no Brasil, mas aqui especificamente você percebe que a nossa cultura não é tão afeita assim aos feedbacks. E pior, é justamente nos momentos de feedback que o executivo corre o risco de se exceder e aí cometer um assédio moral, que é você colocar uma pessoa em uma situação vergonhosa, humilhante, repetidamente. Portanto, se é repetidamente, 2 vezes já caracteriza repetição. Para que você possa dar feedback, a primeira coisa que você deve perceber é que o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento do seu funcionário. Ele não é uma ferramenta para você se livrar das suas emoções negativas, não é o momento de você ficar com raiva, enfim. O feedback ele deve ser utilizado para o desenvolvimento de pessoas e não para você se livrar da raiva, se livrar da sua frustração. Nesse sentido, você deve dar o feedback quando tão próximo quanto possível à cena, aquilo que o funcionário fez e que gerou motivo para você dar o feedback, desde que você consiga dominar as suas emoções, percebe que o funcionário também tem condições de estar um pouco mais tranquilo para receber o feedback. Importante, tem que ser em uma sala fechada. Claro que eu estou me referindo ao feedback negativo. Lá no final eu falo um pouquinho sobre o feedback positivo, mas o feedback negativo, ou seja, a pessoa fez algo que não era para ser feito e você precisa, portanto, passar para ela o que tem que ser mudado. E você tem que ser capaz de dar o feedback com a voz neutra. Voz neutra é essa que eu estou utilizando com você nesse momento, ou seja, não é para você gritar com a pessoa, não é para você, não é para você se exceder no momento de feedback. Então, o que você deve fazer? Bom, a primeira orientação é que você não use a palavra feedback mais, ou seja, pare de dar feedback para as pessoas. Ao chamar a pessoa para um feedback, diga a ela que você gostaria de dar-lhe uma orientação. Por quê? A palavra feedback ela está tão desgastada no nosso meio empresarial que se você quiser dar indigestão a alguém, é só você virar para essa pessoa e falar assim: olha, eu preciso dar um feedback, mas eu vou dar depois do almoço. Pronto, a pessoa não vai nem conseguir comer direito. Ou se você quiser transformar alguém em um zumbi, sabe o que você faz? Você diz para o seu funcionário assim, ó: preciso te dar um feedback, é muito importante para a sua carreira, só que eu estou saindo de férias, então eu vou te dar o feedback assim que eu voltar. A hora que você voltar, o seu funcionário já virou um zumbi ali dentro da empresa. Portanto, não use a palavra feedback, use a palavra orientação. Por favor, eu gostaria de te dar uma orientação, vamos lá na minha sala ou vamos para a sala de reunião. O feedback negativo, ele sempre deve ser dado no particular, ou seja, numa sala, num lugar distante das demais pessoas, porque é um momento que pode gerar algum constrangimento para o seu funcionário. Então, é sempre melhor você também se proteger de uma possível reação desequilibrada dele. Então, assim, faça sempre no particular. Quando você estiver, então, com o seu funcionário, aí sim você vai poder usar o feedback dentro da estrutura que eu vou mostrar para você. Então, é importante. Se você já tem uma forma de dar feedback e ela funciona, continue a dar feedback do seu jeito. Ou seja, se você já tem um jeito natural de fazer o feedback, a pessoa muda o comportamento e vai na direção que você deseja, não há por que você se preocupar em usar uma fórmula. Agora, se você não sabe como dar feedback, você se embaralha todo na hora que você tem que falar com o funcionário, ao usar essa maneira que eu vou te mostrar aqui, procure seguir com um certo rigor. Por quê? Quanto mais você falar a sequência do que eu vou te mostrar, mais você gera condições de dominar as emoções do seu funcionário e ele perceber o que ele tem que mudar no seu comportamento. Quanto mais você se afastar dessa forma que eu vou mostrar aqui para você, mais difícil fica de você fazer isso. Então, eu vou te dar alguns exemplos, eu vou usar os exemplos para que fique mais fácil você compreender como que você tem que fazer. Então, o primeiro exemplo é esse aqui, perdão. O primeiro exemplo é isso aqui, ó. Um cara falou
gritou com o próprio diretor. Então, olha só como é que o chefe desse funcionário deu feedback para ele. É propósito da nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. Você está conosco há 3 anos e sempre fez seus trabalhos com muita qualidade. E ontem pela manhã, você dirigiu-se a um dos nossos diretores, falando alto e aos palavrões. Isso não cumpre o nosso propósito. O que nós podemos fazer para que isso não se repita? Vou te dar um outro exemplo. É propósito do nosso departamento que todos os projetos sejam entregues no prazo. Você está conosco há 5 anos e sempre se mostrou alguém com grande capacidade de trabalho e ontem entregou o orçamento de 2018 com 2 dias de atraso. Isso não cumpre nosso propósito. O que podemos fazer para que isso não ocorra de novo? Percebe que existe uma estrutura, uma forma semelhante de dizer? Último exemplo. É propósito de nossa empresa que todos os seus profissionais reflitam em sua imagem profissionalismo, asseio e seriedade. Você está conosco há 2 anos e sempre cumpriu suas metas de vendas. E ontem você foi visitar o cliente com a barba por fazer e sem gravata. Isso não cumpre o nosso propósito. O que nós vamos fazer para que isso não se repita? Então, observe, detalhe, esses 3 exemplos de feedback que eu passei para você são exemplos reais, aconteceram exatamente deste modo. Então, eu vou mostrar para você que existe uma estrutura por trás dessas falas. E eu vou mostrar como que você cria essa estrutura. Então, a primeira coisa é você se preparar para dar feedback. Para que você se prepare, você precisa de 4 informações para criar a estrutura exatamente como eu te mostrei. Que informações são essas? Então, o preparo que você tem que fazer é o seguinte. Primeira coisa, você tem que saber descrever o que aconteceu. Ou seja, qual é a cena que indica que algo que não cumpre o nosso propósito aconteceu. Então, presta bastante atenção nisso. Você deve saber descrever a cena como se fosse uma câmera de vídeo. E descrever uma cena como uma câmera de vídeo significa o seguinte, olha, você não vai colocar rótulos na cena. Você se dirigiu ao diretor usando palavrões. Ou seja, você não disse que a pessoa é mal educada, você não disse que a pessoa é uma irresponsável, que ela é uma desequilibrada. Não, você falou alto com o diretor usando palavrões. Você está dizendo exatamente o que aconteceu. Isso é um grande treino para você. Quando você diz assim, você é uma pessoa que não cumpre os compromissos. Não, você diz assim, uma câmera de vídeo não filma alguém que não cumpre os compromissos, mas ela filma alguém que chega 15 minutos atrasado todos os dias. Ou seja, você tem que treinar dizer exatamente o que aconteceu como se você fosse uma câmera de vídeo. Você falou tal coisa, você fez tal coisa, ou seja, coisas que são observáveis. Por que isso é importante? Para que a pessoa não escape na hora que você está conversando com ela. Então, a gente vai chegar lá quando eu comentar o que pode acontecer durante essa fala. A segunda coisa que você precisa é, uma vez que você tem uma cena que indica que algo que foi feito não cumpre o propósito, bom, mas que propósito foi esse? Por exemplo, todas as pessoas têm que ser tratadas com muita educação. E a pessoa falou palavrão ali para o diretor. Então, o propósito é não cumprir, o propósito é que todas as pessoas sejam tratadas com educação. E a pessoa ali não fez isso. Então, você deve olhar se é um propósito do departamento, da empresa ou da tarefa. E isso você precisa anotar para que você possa construir aquela fala. Quando você vai dar o feedback, você precisa valorizar a pessoa. Para que você valorize a pessoa, você precisa saber qual qualidade indiscutível aquela pessoa tem. Ou seja, presta bastante atenção nisso. Você vai dar feedback para a pessoa, certo? Mas o seu vínculo com aquela pessoa não vai ser rompido. Então, você precisa deixar claro para a pessoa que ela tem qualidades, que você quer que ela continue trabalhando com você. Mas, para que isso seja feito, você precisa, então, ter em mente qual é a qualidade que essa pessoa de fato possui. Cumpre os prazos, ela trabalha com muito afinco, ela é uma pessoa extremamente responsável. Claro que tem que ser uma qualidade que todos reconheçam que ela existe e que é de fato uma qualidade importante. E por último, você precisa ter em mãos há quanto tempo você trabalha com essa pessoa ou há quanto tempo você conhece essa pessoa. Pode ser até questão de dias, mas você precisa ter essa informação para que você possa montar a fala de feedback como os exemplos
que eu passei para você. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aquele primeiro exemplo e eu vou mostrar para você, ponto por ponto, como é que você monta aquela fala. Então, como que começa o feedback? A primeira coisa que você vai dizer no feedback é o propósito. O propósito que aquela pessoa não preencheu. Então, vamos lá. Chamou a pessoa para uma sala, no particular, a pessoa sentou, você vai começar a falar com ela, o que você vai dizer? Olha só, é propósito de nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. Pronto. Já falou o propósito naquele momento. É propósito da nossa empresa que tudo seja feito dentro do prazo, é propósito da nossa empresa que as pessoas sejam tratadas com seriedade, que os clientes sejam tratados com seriedade. Ou seja, a primeira fala é aquela que afirma qual é o propósito. A segunda coisa que você vai fazer, você vai valorizar o seu funcionário ou aquela pessoa que você está dando feedback. Então, como que você faz isso? Você vai dizer há quanto tempo você conhece ou trabalha com essa pessoa e qual é a qualidade indiscutível que você já levantou antes de fazer o feedback. Então, olha só, você está conosco há 3 anos e sempre fez seus trabalhos com muita qualidade. Pronto, já valorizou o funcionário. É nesta hora aqui que muitas vezes os executivos se perdem, porque eles começam a dizer algo assim: olha, você faz seus trabalhos com muita qualidade, eu gosto muito de você, você não me leve a mal, eu vou ter que te dar o feedback porque eu vou ter que fazer o papel do meu chefe. Pronto, já perdeu totalmente a fala de feedback, porque a função do feedback não é valorizar o funcionário, você usa a valorização como uma maneira de você mostrar para a pessoa que os vínculos com ela não estão rompidos, que apenas você está dando uma orientação para ela. Muito bem. Agora é um momento fundamental no feedback. Você vai dizer para a pessoa o que aconteceu, o que motivou o feedback. Nesse momento que você vai descrever a cena, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Você deve introduzir isso dizendo a conjunção e não a conjunção mas. Por quê? A palavra mas, quando você diz, você desqualifica tudo aquilo que você acabou de dizer, que é exatamente a qualidade da pessoa. Portanto, use e. E ontem pela manhã dirigiu-se a um dos nossos diretores ao telefone com palavrões. Sempre use e, nunca use mas. As 2 últimas coisas, você tem que afirmar isso. Quer dizer, olha, isso não cumpre o nosso propósito. Tem que deixar claro para a pessoa que isso não cumpre o propósito da empresa, do departamento, da tarefa. E por último, o que nós vamos fazer para que isso não se repita? O que nós vamos fazer para que isso não aconteça de novo? Observe que um feedback é uma fala muito mais rápida do que as pessoas imaginam. Olha só, eu demoro pouquíssimo tempo para dizer isso aqui, ó. É propósito de nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. Você está conosco há 3 anos e sempre entregou seus trabalhos com muita qualidade. E ontem pela manhã você se dirigiu a um dos nossos diretores aos palavrões. Isto não cumpre os nossos propósitos, ou não cumpre o nosso propósito, melhor dizendo. O que nós podemos fazer para que isso não se repita? Não dá 30 segundos. Então, a fala de feedback, esse primeiro momento de feedback, é extremamente rápido. Você tem que se acostumar com isso. A minha recomendação é que você leve, inclusive, por escrito, não para fazer a pessoa ler, mas é para você referenciar-se, ou seja, para você ler ali, consultar, melhor dizendo, a hora que você está dando feedback. Você pode, inclusive, me culpar por isso. Você pode dizer assim, olha, eu estou fazendo um curso aqui, eu estou treinando dar feedback, então eu queria dizer para você o seguinte, Então você vai ler ou vai olhar ali quando você precisar para não perder a sequência da sua fala. Uma vez que você disse isso para a pessoa, o que vai acontecer? A resposta é, não sei. Porque agora vem o momento mais difícil do feedback, que é o que eu não tenho como prever. Como que a pessoa vai reagir a essa sua fala. Mas o importante aqui é você perceber como que você não deixa a pessoa escapar do feedback. Então, eu fiz alguns exemplos para esse caso aqui do funcionário que se dirigiu ao diretor aos palavrões. Então, olha só, seria mais ou menos assim, né? O que nós fazemos aqui é uma técnica que nós chamamos de disco riscado. Ou seja, vamos supor que o funcionário vire para você a hora que você fala para ele assim, olha, então você se dirigiu ao diretor aos palavrões, como é que nós fazemos para que isso não se repita, já que isso não cumpre o propósito da empresa? Ele vire para você e fale assim, não, mas ele me xingou primeiro. Essa é uma resposta possível. Só que, para pensar, qual foi a última coisa que você falou ali no primeiro momento? Você não disse assim, ó, o que nós vamos fazer para que isto não se repita?
Se o funcionário vira e fala para você assim, não, mas o diretor me xingou primeiro, isso é uma resposta a essa pergunta? É claro que não. Então o que você tem que fazer? Olha, entendi, você disse que o diretor te xingou primeiro, mas é propósito da nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. E ontem você se dirigiu a ele aos palavrões. Como é que a gente pode fazer para que isso não se repita? Vamos dizer que ele insista com isso, ele fale algo do tipo assim, não, eu estava nervoso. Bom, então o que você vai dizer para ele? Olha, eu entendi, você disse que você estava nervoso, mas olha, é propósito da nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. Como é que nós podemos fazer para que isso aconteça, para que você não volte a se dirigir ao nosso diretor aos palavrões? Ele pode dizer assim para você também, você está achando que você está me dizendo que eu sou um cara mal educado? Eu falo, não, eu estou dizendo para você que ontem você se dirigiu aos diretores usando os palavrões e o propósito da empresa é que todos sejam tratados com educação. Como é que a gente pode fazer para que isso não se repita? Ou seja, você não deixa a pessoa escapar da conversa. Quando você fala assim, entendi o que você falou, mas o propósito nosso é esse aqui, é como se você construísse um trilho entre você e a pessoa. Ou seja, a conversa nossa, sou eu que determino o que é válido e o que não é válido quando eu digo qual é o propósito da nossa conversa. E quando a pessoa tenta sair do trilho, eu trago para o trilho novamente. Qual é a resposta válida? A resposta válida, ela está dentro de uma faixa. A pessoa pode dizer para você o seguinte, ela pode dizer, não sei, eu não sei como é que eu vou fazer para que isso não se repita. E aí cabe a você dar uma sugestão para ela. Então você pode dizer para ela o seguinte, olha, da próxima vez, se você vir que o diretor está muito alterado, você vai passar a ligação para alguém, mas você não vai dizer palavrões para eles, ok? Ou então, a pessoa pode te dar uma resposta, ela pode dizer o seguinte, olha, você tem toda a razão, ela pode dizer para você que você tem toda a razão e da próxima vez eu vou contar até 10 ou então eu vou pedir para o diretor aguardar e vou pedir para alguém mais calmo falar com ele. Cabe a você verificar se essa resposta que o funcionário está dando é apropriada para resolver essa questão. Mas o que é importante? É importante você perceber que o feedback somente acaba quando há esse compromisso, um compromisso real de mudança de comportamento. Portanto, o feedback somente chega a um fim quando você cumprimenta a pessoa dizendo o seguinte, bom, então estamos combinados? Da próxima vez você não vai xingar você não vai dizer palavrões para o diretor, mas você vai passar o telefone para alguém para que possa atendê-lo? Estamos combinados? Ou seja, o feedback termina aí, no compromisso, para que aquela ação não volte a se repetir. E aí vem um ponto fundamental para nós, que é o seguinte, algumas pessoas, no momento de feedback, preferem começar o feedback conversando com o funcionário sobre como que ele está, o que aconteceu, por que ele está nervoso. A recomendação minha é a seguinte, deixe isso para o final. Depois do compromisso, aí sim você pode perguntar para o funcionário como ele está. Lembra que quando nós falamos sobre o contexto da liderança, o cenário no qual a liderança é exercida, ele é invisível? Daí a importância de você estar sempre sabendo se o funcionário está passando por alguma dificuldade profissional ou pessoal, para entender se aquele é o momento mais apropriado para você dar um feedback ou até mesmo para você compreender as ações dele diante de uma situação de adversidade. Portanto, o feedback ele tem que ser feito no particular, ele precisa ser feito com uma voz moderada para que você possa controlar bem, diminuir a possibilidade das emoções do funcionário ficarem muito afloradas e use a metodologia que eu te passei procurando dizer para a pessoa qual foi o propósito que não foi cumprido em determinado momento, o valor da pessoa e a cena que indica que o propósito não foi cumprido, deixar claro que isso de fato não cumpre o propósito e o que ela vai fazer para que isso não se repita. Dependendo da resposta, você fica um disco riscado até o ponto que se estabelece o compromisso. E a partir daí, você pode perguntar para a pessoa o que aconteceu, por que ela fez aquilo daquele modo e assim por diante. Quando a gente fala esse tipo de orientação, vamos dizer, uma orientação para mudança de comportamento, que é o conhecido como feedback negativo, sempre no particular. Procure não exagerar no feedback, ou seja, se toda vez que você for dar o feedback para alguém, você for tão formal assim, isso vai acabar cansando a pessoa e vai ficar extremamente inautêntico. Então, o feedback é algo que você deve fazer regularmente, mas não precisa ser tão formal assim. Desde um olhar de aprovação, uma conversa no café, um tapinhas nas costas, tudo isso é um feedback para o funcionário de que ele está indo
na direção apropriada. Uma vez um diretor de uma empresa, ele teve uma ideia muito interessante com relação ao feedback negativo, que foi o seguinte: ele transformou o feedback negativo em feedbacks positivos. Como? O que aconteceu ali foi algo específico, mas que eu acho que pode ajudar você em determinadas situações. Então o que aconteceu foi o seguinte: esse diretor promoveu um funcionário que era muito técnico para uma função comercial. E como eu era um funcionário de computação, ele era um nerd. Tá certo? Então, enquanto ele estava dentro da empresa, ele se vestia de calça jeans, ele estava sempre de camiseta, não fazia barba e tudo mais. E o diretor gostava muito dele, ele era muito bom naquilo que ele fazia. Só que, quando ele foi alçado para uma função comercial, aí começou a ter problemas, porque o diretor levava ele em reuniões com os clientes, e ele ele ia com barba por fazer, ele ia de camiseta, ele não olhava nos olhos do cliente, ele falava baixo. E aí o diretor percebeu que ele tinha feito uma bobagem, porque ele falou o seguinte: Silvio, se eu for dar um feedback para ele de tudo isso daí que ele está fazendo errado, eu vou desanimá-lo. Ele vai falar: pô, mas eu era um funcionário nota 10 até ontem, agora eu sou nota 0, o que aconteceu? Então, ele fez algo muito curioso. Ele fez o seguinte: qualquer coisinha que o funcionário fazia que estava na direção que ele desejava, ele exagerava no feedback positivo. Então, por exemplo, o cara ia numa reunião com uma roupa um pouquinho melhor. Então ele virava para o cara e falava assim: gostei, hoje você está vestido realmente como eu quero, hein? Mostrar pro cliente assim que nós estamos bem. É isso aí. Aí ele olhava pro cliente na hora da reunião um pouquinho mais nos olhos. Então o que o diretor fazia? Ah, gostei, hoje você encarou o cliente, hein? É isso aí, não abaixa a cabeça não, tem que mostrar que você encara o cliente mesmo. E assim, paulatinamente, lógico, o funcionário que não era bobo começou a perceber que ali ele estava dando dicas importantes para o comportamento dele na área de vendas. Até que teve uma vez, foi meio engraçado, porque um problema que ele não conseguia fazer o funcionário realizar era falar um pouco mais alto nas reuniões. E aí um dia o funcionário nem tinha falado tão alto assim, mas acabou a reunião, ele não teve dúvida. Ó, gostei, hein? Hoje você falou alto com o cliente, é isso aí, você tem que falar mesmo, não tenha medo. E assim, paulatinamente, ele transformou aquilo que seria uma série de feedbacks negativos em feedbacks positivos. Uma outra coisa que é importante que você saiba é que o feedback positivo também é muito semelhante a esse aqui. Ele é muito mais fácil de ser dado, você pode criar a sua própria maneira de dar, mas você poderia usar esse modelo. Quer dizer, olha, é propósito da nossa empresa que todos sejam tratados com muita educação. Ontem o diretor ofendeu você e ainda assim você continuou tratando com muita educação. Parabéns, é isso mesmo que eu quero que você faça. Então, você pode usar esse mesmo modelo adaptado para o feedback positivo, caso você não tenha muito traquejo com o assunto. Agora, o feedback positivo, a regra é que ele seja feito na presença das demais pessoas. Primeiro para valorizar, para reconhecer a pessoa, mas também para criar um modelo de comportamento que você deseja que seja reproduzido pelos demais. Exceto quando, se você der esse feedback na frente de outras pessoas, pode ser que você venha constranger alguém. Então, afora essa exceção, sempre procure dar o feedback positivo na presença das demais pessoas. O feedback é uma excelente ferramenta para você desenvolver pessoas. Assim, e importante, o feedback também é uma maneira apropriada de você preparar a demissão de alguém. Por quê? Você deve saber, quando uma pessoa faz algo que não deve, quantas vezes você vai tolerar aquilo. Então você dá um primeiro feedback, no segundo feedback você já pode acrescentar ali naquele momento de quando você fala o que aconteceu. Olha, é a segunda vez que você se dirige ao diretor aos palavrões, isso não cumpre, e aí na terceira vez você pode demitir. E a demissão você pode usar, inclusive, a mesma estrutura, só que naquele momento final, em vez de você dizer o seguinte: olha, o que nós vamos fazer para que isso não se repita, você vai dizer apenas o quê? Olha, infelizmente eu terei que demiti-lo. Então, essa é a terceira vez que você está fazendo esse problema, eu infelizmente terei que demiti-lo. Ou seja, você prepara a pessoa de uma maneira mais apropriada de que, olha, as coisas não estão indo bem. Aliás, você deve ter isso em mente. Quais erros do seu funcionário você vai admitir que ele faça 0 vezes, 1 vez, 2, 3, ou você até vai ter que tolerar durante um certo tempo. Mas não importa, você pode usar o feedback para qualquer uma dessas situações. Quando eu digo 0 vezes, é o seguinte: por exemplo, eu trabalho com mineradoras e numa mineradora, se uma pessoa, por exemplo, dirigir um veículo para o qual ela não está habilitada, essa pessoa vai ser demitida, ou seja, ela não pode fazer isso nenhuma vez, porque senão
ela será demitida. Você também deve escalonar esses problemas para que você possa usar o feedback de maneira apropriada. O importante é que você saiba, bons líderes formam bons líderes e o feedback é uma ferramenta de formação de outras pessoas, quem sabe de novos líderes. Use-a de maneira apropriada e você vai desenvolver as pessoas de uma maneira mais rápida e na direção que você deseja. Vamos em frente.